Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amados irmãos, espero que esta palavra encontre um lugar em teu coração, pois a reflexão de hoje fica por conta do livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 3 a seguir. E o texto aparece 3 anjos a Abraão. Amados, hoje nós falaremos um pouquinho sobre mais um enigma daquilo que é relacionado à vida cristã. Dessa vez falaremos um pouco aqui, dando início aqui na Torá, o livro de Gênesis, quer dizer princípio. Nós sabemos, amado, você que é leitor da palavra, que aprecia a gloriosa e eterna, pois ela não passará e permanecerá no céu para toda a eternidade, pois ela é o próprio eterno, o próprio Deus, aquele que toma a forma humana e começa a andar entre meio o seu povo. Diz assim o texto, amado: E disse-lhe, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Amados irmãos, isso daqui é algo que às vezes traz até mesmo um debate, traz uma polêmica e também é um enigma, pois só com a revelação do Eterno, pois é Ele que revela. Veja que Mateus 16, versículo 13 a seguir, Jesus falara para o apóstolo Pedro que quem revelou a ele não era a carne e o sangue, mas o Eterno que está nos céus. E hoje nós nos encontramos diante desse Deus, partilhando uma palavra para o teu coração, amado. Amado, se a gente parasse um pouquinho e analisasse a oportunidade que nós temos, que o Senhor, o Rei da Glória, tem nos dado, a gente pararia, pensaria, traria ao nosso coração uma reflexão melhor. A gente se preocupava mais com as coisas, com a nossa vida espiritual. Principalmente, querido, nos dias atuais que vivemos, e a terra ela foi tomada por uma praga terrível e que o homem está sofrendo, pois só nos resta agora, querido, erguermos os nossos olhos e nos prostrarmos diante do único ser, o Rei Todo-Poderoso, aquele que apareceu na tenda do velho Abraão. Amado, isto é um evento excepcional. Esse evento, para mim, é um dos eventos mais gloriosos das Escrituras Sagradas. O porquê que para mim é mais glorioso? Veja, pois o Rei da Glória, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que está sentado, amado, no globo terrestre, aquele que apanha todo o oceanos, toda a existência do líquido e coloca na concha das suas mãos. Amado, que Deus é esse? Que Deus é esse o qual você está ouvindo a sua palavra? Você não está ouvindo uma palavra de um homem que fez teologia, um homem que ele é formado em bacharel, um homem que você espera dele hoje, amanhã ele não é mais, pois ele muda, ele é. Mas esse cujo a presença estou, amado, ele é imutável, ele não muda, ele é infalível. Ele, amado, não passa, pois ele é eterno. Então veja o que este homem ele veio fazer aqui.
o privilégio que ele trouxe para a humanidade quando nós estávamos todos caídos, sem nenhuma perspectiva de vida. Assim andava eu e você. E é momento oportuno para deixarmos essa situação catastrófica e abraçarmos com o Rei da Glória. Veja que esses 3 seres visitam a tenda do velho Abraão e se aproximaram dele. Abraão, vendo os 3 seres, para muitos aqui estava a Trindade sendo visitado, o velho Abraão pela Trindade. Muitos dizem que aqui é uma dualidade, pois 3 depois se tornam em 1, em 2. Amado, mas essa manhã eu quero deixar bem claro para você, para que o Espírito Eterno abra os teus olhos e que você possa enxergar a realidade, a veracidade desse texto. Pois o texto diz, amado, que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios: levanta tu que dorme de entre os mortos, pois Cristo esclarecerá a tua palavra. Paulo ele chega a dizer aos Coríntios, amado, que por não examinarmos os textos, por não cremos da maneira que tentamos mudar para o nosso conhecimento, que é corrupto, que é falho, para entendermos com a nossa vaidade, às vezes mudamos até o sentido da palavra. Veja que ele segue dizendo que, por causa disto, há muitos que dormem, há muitos doentes e muitos fracos, querido. São uma classe que temos que avaliar. E se nós nos encontramos no meio desse povo, amado, que estão cansados, doentes, dormindo, fraco, temos que nos levantarmos, pois o Senhor nos dá oportunidade para isso. Veja que Abraão, ele não desconsiderou os outros 2, pois Abraão sabia que não existira a mais de um ser na terra, nem no céu, e nenhum outro lugar não existe. Existe um ser que se manifestou em várias maneiras, de várias formas. Veja que para Moisés ele se manifesta como um fogo que não consome, né, querido? Pois a sarça não se consumia ali em Êxodo, no capítulo 3. Veja que para muitos outros patriarcas, ele se manifestou como um trovão. E assim nós encontramos as manifestações do Eterno, até chegarmos ali na manjedoura, quando o filho ele toma forma. Pois até aí o filho não tinha forma, pois o filho simplesmente estava guardado nos atributos, como diz o evangelista João no capítulo 1. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que estava no seio do Pai, este o revelava o invisível, que é o Espírito Eterno. Veja que está registrado em João 1, capítulo 1, versículo 18, para o teu aprendizado. Então Abraão, ele se lança diante de um único ser e diz: meu Senhor. Amados irmãos, aqui nós temos que pararmos um pouco. O porquê Abraão não falou meus senhores? O porquê Abraão não falou meus senhores? Que o texto diz que aparece 3 anjos a Abraão. Abraão foi desobediente aos demais? Mas se você ler o texto e o contexto, querido, Abraão, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Pois,
quando se trata da divindade, amado, do Elohim, isto é uma pluralidade, Elohim, mas não um plural de deuses. Pois, para quem entende, sabe e estuda, um judeu, ele não acredita na existência de um outro Deus, além do eterno. Não. Veja Isaías 43:10. Antes, diz o profeta Isaías, antes de mim, minha singular, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nem outro haverá. Eu sou Deus. Aleluia. Então, meus queridos, isto prova que a crença em três deuses não existe. Isto prova e comprova que a crença em dois deuses também não existe. Ah, mas e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo? Amado, isso aí são manifestação de um ser que toma a forma humana. Filipenses capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, você encontrará essas verdades que ele deixou a sua glória, se despiu, amado, e veio a este mundo corrompido, pois ele mostrara o amor que ele tem para com o homem. E nesta hora, o seu amor se manifesta para você, pois a revelação está diante dos teus olhos. Veja que Paulo, aos Efésios, capítulo 4, verso 6, há um só Deus e Pai. Há um só Deus e Pai, o qual é sobre tudo, Criador sobre todos, e em todos seu povo, e por todos. Aí está uma junção, amado, para que você entenda, compreenda e saiba que ele está sobre todos, pois está sentado no globo terrestre. E o poder e o domínio e a magnitude, a força, a glória, a santidade, só pertence a esse Deus. Então, Abraão, veja que esse cenário aqui, amado, quando refere-se a Abraão conversando, Abraão cita o singular. Ele cita sempre algo singular, pois o Eterno veio com a comitiva. Ele veio acompanhado de uma comitiva que passaria para Sodoma e Gomorra. Mas presta atenção na leitura que aqueles homens ou aqueles anjos, eles passaram para Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão ficara aos pés do Elohim. Perguntando, pois, Abraão diz: ainda que eu sou pó e cinza, mas eu tenho um atrevimento de lhe fazer uma pergunta. Pois antes ele falara que jamais esconderia algo de Abraão. Amado, Deus se manifestou dizendo que Abraão era o seu amigo. Isso é muito importante nós avaliarmos essas palavras, pois o homem, ele quer ser amigo de Deus, mas ele não deixa com que Deus seja o seu amigo, pois as suas obras não coincidem com aquilo que ele diz e a sua permanência aqui na terra. Ele não muda os seus caminhos, ele não muda os seus pensamentos com as suas faculdades mentais, os seus ensinamentos, as suas tradições. Ele não lança por terra, assim como Paulo lançou por esterco, para ganhar Cristo, querido.
Saiba disto. Há um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel, querido? Paulo lança por terra e diz que queria. O objetivo dele, o ministério dele, dali para frente era voltado para Cristo, amado. Pois o viver já era garantido, querido. E a sua morte era ganha, amado. Veja que os homens, muitas das vezes, queriam matar Paulo, mas quando ouvia a palavra, a espada que saía da boca daquele homem, recusava, pois tinha medo, temia o Eterno, ao Rei da Glória. Por que não, amado, tememos a Ele e procuramos obedecer a sua palavra, examinando todas e guardando em nossos corações, assim como Maria fez. Guardou todas as palavras que ouvira do anjo. E por que você não guarda essas palavras também, querido? Veja que quando Abraão, ele é a figura, ele é o tipo da igreja que tem a revelação divina. A igreja, amado, aprendera dos patriarcas. A igreja aprendera daqueles que com certeza se manifestou adorando o único ser, o único Deus, aquele que habita ele só na luz inacessível. Aquele que não toma conselho de ninguém, querido, e nem se arrepende, pois ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Amados irmãos, quando você dobrar o seu joelho, na sua ignorância, na sua arrogância, desça do pedestal e diga: Senhor, revela a mim os teus segredos, desígnio, pois eu já estou repleto, estou cheio de falácia, de religião, mas revela-me a tua palavra para entender o porquê de muitos lugares a tua palavra falar no plural, em outros lugares no singular. Peça a ele, pois as escrituras é clara em dizer, Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e firmes, pois tu ainda não sabe. Amado, algo que você não sabe, saiba que ele revelará, pois o maior desejo do Eterno é se revelar verdadeiramente para o homem. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com esta palavra, pois é de suma importância para as nossas vidas. Um forte abraço e saiba que por aqui falaremos sempre as verdades que libertam.